Dia 22 de novembro. Santa Cecília Mártir. Século III. Santa Cecília, da nobre família romana dos Metelos, embora vivendo num meio pagão, tinha bem cedo recebido de Deus a graça de conhecer a religião de Cristo. Os dotes físicos e morais da jovem parecem ter sido extraordinários. Adepta fervorosa da nova doutrina, o coração virginal, como uma flor aos primeiros raios do astro solar. Abriu-se-lhe a luz que veio para iluminar os homens. O nobre caráter, quanto mais repugnância sentia das abominações pagãs, tanto mais se deixava encantar pela beleza da religião de Jesus. Para nada mais receiar do mundo mau, dedicou todo o amor unicamente a Jesus Cristo, com quem, como fidelíssimo esposo, se ligou pelo voto de castidade. Tinha uma convicção religiosa tão profunda, dedicação à causa de Jesus tão sincera, que nenhum segundo teria hesitado em sacrificar a vida, se as circunstâncias o exigissem. Estudava dia e noite o Santo Evangelho, de onde se lhe pode deduzir não só o ardente desejo de conhecer cada vez melhor o grande Mestre, o bom Jesus de Nazaré, mas também a resolução firme de modelar o coração pelo coração divino, nas virtudes, nas aspirações, no amor. Quando os pensamentos se lhe concentravam no objeto do seu amor, Jesus Cristo, e a única aspiração que nutria era ser cristã perfeita. Os pais de Cecília, sem que a filha o soubesse, prometeram-na em casamento a um jovem patrício romano, chamado Valeriano. Se bem que tivesse alegado os motivos que a levavam a não aceitar este contrato, a vontade dos pais se impôs de maneira a tornar-lhe inútil qualquer resistência. Assim se marcara o dia do casamento e tudo estava preparado para o grande acontecimento. Da alegria geral que se estampavam nos rostos de todos, só Cecília fazia a exceção. A túnica dourada e o alvejante peplo que vestia não deixava adivinhar que por baixo existia auxílio e no coração lhe reinasse tristeza. Cecília tinha posto toda a confiança em Deus. Um jejum de 3 dias tinha-lhe servido de preparação para a festa e em preces ardentes tinha pedido ao divino esposo que lhe defendesse a virgindade. No mesmo empenho tinha-se dirigido a Santíssima Virgem ao Santo Anjo da Guarda. Estando só com o noivo, disse-lhe Cecília com toda amabilidade, não menos firmeza: Valeriano, acho-me sob a proteção direta do anjo que defende e guarda minha virgindade. Não queiras, portanto, fazer coisa alguma contra mim, o que provocaria a ira de Deus contra ti. A essas palavras incompreensíveis para um pagão, Cecília fez seguir-se a declaração de ser cristã e obrigada por um voto que tinha feito a Deus de guardar a pureza virginal. Disse-lhe mais que a fidelidade ao voto trazia a bênção à violação, porém, o castigo de Deus. Valeriano, vivamente impressionado com as declarações da noiva, respeitou-lhe a virtude, mas manifestou o desejo de ver aquele anjo a quem Cecília se referira, prometendo crer em Jesus Cristo e sua doutrina se este desejo fosse cumprido. Cecília respondeu-lhe que isto só seria possível se resolvesse a receber o batismo. O jovem não opôs a mínima resistência e pediu à noiva que lhe proporcionasse ocasião de ser batizado. Cecília fê-lo dirigir-se ao Papa Urbano, o qual bondosamente o recebeu, instruindo-o na santa religião, e lhe conferiu o sacramento do batismo. Feito cristão, Valeriano voltou para casa e encontrou a noiva em oração. Qual não lhe foi a surpresa quando, de fato, viu ao lado de Cecília um anjo, rodeado de celestial esplendor. Uma alegria antes nunca experimentada invadiu-lhe o coração, e de pasma e estupefação não pôde proferir palavra. Historiadores antigos falam de 2 esplêndidas coroas de rosas e lírios, de que o anjo teria cingido os esposos, exortando-os à perseverança. Ambos se prostraram por terra, agradecendo a Deus as graças recebidas que tinham recebido.
Valeriano relatou ao irmão Tibúrcio o que se tinha passado e conseguiu que também esse se tornasse cristão. Também a Tibúrcio foi dado ver o anjo, de que Valeriano e Cecília lhe tinham falado. Não pôde ficar em silêncio a conversão dos dois irmãos. Ao macho prefeito de Roma, logo que dela teve conhecimento, citou-os perante o tribunal e exigiu peremptoriamente que abandonassem sob pena de morte a religião que tinham abraçado. Diante da formal recusa, foram condenados à morte e decapitados. Também Cecília teve de comparecer na presença do irredutível juiz. Antes de mais nada, foi intimidada a revelar onde se achavam escondidos os tesouros dos dois sentenciados. Cecília respondeu-lhes que os sabia bem guardados, sem deixar perceber ao tirano que já tinham achado destino nas mãos dos pobres. O macho, mais tarde, cientificado deste fato, enfureceu-se extraordinariamente e ordenou que Cecília fosse levada ao templo e obrigada a render homenagens aos deuses. De fato, foi conduzida ao lugar determinado, mas com tanta convicção falou Cecília aos soldados da beleza da religião de Cristo, que os soldados que a escoltavam se declararam a seu favor e prometeram abandonar o culto dos deuses. Ao macho, vendo novamente frustrado o estratagema, deu ordem para que Cecília fosse fechada na instalação balnearia, no seu próprio palacete, e asfixiada pelo vapor d'água de temperatura artificialmente elevada acima do normal. Cecília experimentou uma proteção divina extraordinária e, embora a temperatura tivesse sido elevada a ponto de tornar-se intolerável, a serva de Cristo nada sofreu. Ao macho recorreu então à pena capital. 3 golpes vibrou o algoz, sem conseguir separar a cabeça do tronco. Cecília, mortalmente ferida, caiu por terra e ficou 3 dias nesta posição. Aos cristãos que a vinham visitar, dava bons e caridosos conselhos. Ao Papa entregara todos os bens, com o pedido de distribuí-lo entre os pobres. Outro pedido fora de transformar-lhe a casa em igreja, o que Cecília fez logo depois da morte. No 3º dia, a bela alma uniu-se-lhe ao divino esposo. O corpo, vestido de túnica imperial, foi enterrado no novo cemitério perto da Via Ápia. As diversas invasões dos godos e lombardos fizeram com que os papas resolvessem a transladação de muitas relíquias de santos para as igrejas. O corpo de Santa Cecília ficou muito tempo escondido, sem que ele soubesse o jazigo. Uma aparição da santa ao Papa Pascoal I, 817 a 824, trouxe luz sobre este ponto. Achou-se o caixão de cipreste que guardava as preciosas relíquias. O corpo foi encontrado intacto e na mesma posição em que tinha sido enterrado. O esquife foi fechado num ataúde de mármore e depositado no altar de Santa Cecília. Ao lado da santa acharam repouso os corpos de Valeriano, Tibúrcio e Maximino. Em 1590, Tibúrcio e Maximo. Em 1590, foi aberto o túmulo de Santa Cecília e o corpo encontrado na mesma posição descrita pelo Papa Pascoal. A Igreja Ocidental, como a Oriental, teve em grande veneração a gloriosa mártir cujo nome figura no cânon da Santa Missa. O ofício da festa traz como antífona um tópico das actas do martírio de Santa Cecília, as quais afirmam que a santa, nos festejos do casamento, ouvindo o som dos instrumentos musicais, teria elevado o coração a Deus nessas piedosas aspirações. Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Desde o século XV, Santa Cecília é considerada padroeira da música sacra. Reflexões. Como das demais artes, também da música a igreja se serve para brilhantar o culto divino. O objeto mais digno que o próprio Deus as artes não podem ter, sendo ele a fonte de tudo que é belo, de tudo que é perfeito.
A música, para ser admitida no serviço de Deus, deve tornar-se digna desta grandiosa vocação. Para Deus, só o melhor, para o culto divino, só o que há de mais perfeito. Há uma música profana, uma música religiosa e uma música sacra. A primeira é a arte do mundo, mais ou menos aparatosa, mais ou menos artística, destinada a deliciar os ouvidos e a brilhantar as festividades do mundo. É a música que se ouve nos teatros, nos concertos, nas festas profanas e nos lugares de divertimentos. Essa espécie de música não serve para o culto divino e dele está excluída por princípio. Há ainda a música religiosa, uma espécie de música que bem difere da primeira, já mencionada. É uma música mais suave que mais ou menos traduz os enleios religiosos e os da alma. São composições muitas vezes diversas que objetivam assuntos religiosos. Essa espécie de música dispõe dos recursos e dos meios de expressão da música profana e dela tira o que precisa para exprimir o colorido do caráter que lhe é próprio. Há músicas religiosas que podem ser admitidas nas igrejas, o que depende do exame consciencioso de quem é competente na matéria. A música sacra é a música própria da igreja. A música litúrgica autêntica e aprovada oficialmente. A igreja faz questão em ver observadas suas determinações relativas à música sacra. E grande é a responsabilidade das autoridades eclesiásticas neste particular. A música na igreja não deve visar outra coisa senão a glória de Deus e a edificação dos fiéis. Admitir músicas profanas e indignas no culto divino é pecado, por ser uma profanação do templo de Deus e um escândalo para os fiéis. Aqueles que devem interessar-se mais de perto pela música sacra não podem deixar de ler e estudar o motu próprio de Pio X. Sobre a música sacra, documento de alto valor que é considerado o código musical da Igreja Católica.